Oi, tá começando mais um vídeo do canal Tratando Foto. Hoje eu vou mostrar a função Apply Image, ou aplicar imagem, e 6 aplicações práticas e instantâneas. A gente vai ver como fazer dupla exposição com essa função, como clarear ou escurecer partes específicas de uma imagem, como aplicar filtros em partes específicas da imagem, como dar mais drama e contraste a uma imagem, como suavizar tom de pele e como utilizar essa técnica para gerar múltiplas exposições em uma imagem. Vamos lá? Vamos lá, vamos entender o que a gente faz com o Apply Image. Como ele é um efeito destrutivo, certo? Ele substitui pixels de uma imagem por outros pixels. Convém a gente aplicar em cima de uma cópia. Então eu não vou trabalhar com a imagem plano de fundo, vou fazer uma cópia dessa camada, né, apertando Ctrl J ou Comando J. E agora eu vou estar selecionada essa camada 1, tá? E eu vou aqui em Imagem e Aplicar Imagem, ou Apply Image. Ok, vamos primeiro entender os parâmetros, são poucas coisas que a gente tem que entender e depois é só brincar com as possibilidades. O que ele faz? Ele vai aplicar os pixels de uma imagem na camada que você está selecionada. Então, ele vai fazer alguma coisa com essa camada 1, de acordo com essas diretrizes aqui. Primeiro, que imagem ele vai aplicar? Primeiro, você tem que selecionar a origem. Geralmente a origem é a própria imagem, nesse caso aqui, imagem 0095, tá? Imagem que a gente está tratando aqui. Beleza. Qual a camada que a gente vai aplicar em cima da camada 1? Basicamente a gente tem 3 opções agora. A camada mesclada, ou seja, tudo que a gente está vendo, um mesclado de tudo, tá? Ou a camada 1, que é a própria camada, é o mesmo resultado, obviamente, que é uma camada igual. Então, nesse caso aqui, ele está pegando a camada 1, foi a cópia, e aplicando em cima da mesma camada 1, ou a camada plano de fundo, que é a mesma coisa, é uma cópia. Então a gente não tem muita opção nesse momento, né? Porque só tem 2 camadas iguais. Tá bom. Onde diz canal, é que canal você vai querer aplicar em cima da camada 1. RGB significa a imagem completa. Vermelho, só o canal vermelho, tá? Ou seja, nesse momento ele está pegando a camada plano de fundo, apenas o canal vermelho da camada plano de fundo, tá? Se você não entende os canais ainda, tem vídeos meus em relação a canais, que eles geralmente ficam nessa abinha aqui, ó, canal vermelho, verde e azul, ok? Mas vamos voltar aqui para a camada. Então ele vai pegar apenas o canal vermelho da camada plano de fundo e vai aplicar isso na camada 1, ou o canal verde ou o canal azul. Então, dependendo do que você selecionar, o resultado já vai dar uma mudada. E, basicamente, o principal, o modo de mesclagem. Ele, no momento, está aplicando na camada 1 a camada plano de fundo, utilizando o modo de mesclagem multiplicação, que é o modo do grupo escurecer. Ou seja, ele está escurecendo a imagem da camada 1 com base na camada plano de fundo. Então, ó, a imagem está ficando um pouco mais escura. A opacidade 100%, eu posso controlar a opacidade aqui normalmente, como eu também posso deixar a opacidade em 100% e controlar a opacidade aqui depois que o efeito for aplicado. Preservar a transparência, ele vai ter resultado mais com imagens transparentes, ele vai fazer efeitos diferentes dependendo da transparência da imagem. Eu sempre deixo isso desmarcado. E a máscara vai funcionar quando você quer aplicar o efeito na camada que você está utilizando. Já fica mais fácil, tá, gente? Eu quero explicar as funções, mas depois você vai ver que na prática os mecanismos são simples. Essa questão da máscara aí quer dizer o seguinte: aplique a camada plano de fundo na camada 1, menos nos canais que eu estou deixando aqui. Por exemplo, eu quero aplicar no RGB, certo? Ou seja, a camada plano de fundo inteira, menos o canal vermelho. Então ele tem um efeito diferente. Ou menos o canal verde, ele tem um outro efeito. Então, basicamente é isso que a gente está tratando. Eu posso também inverter a imagem, e aí tudo que é preto vira branco, tudo que é branco vira preto, a imagem é invertida, e você vai ter também efeitos invertidos. Uma vez que a gente aprendeu todos esses recursos, comandos, vamos para a prática, tá bom? Eu vou cancelar para a gente fazer coisas realmente que funcionem. Vamos para a prática. A primeira coisa que a gente pode fazer, ainda de uma forma bem simples, é dar mais contraste a essa imagem. Então, basicamente o que eu poderia fazer sem usar o Apply Image era, estou com a camada aqui,
cópia da camada plano de fundo. Se eu fosse para o modo sobrepor ou overlay, eu já tenho uma imagem com muito contraste. Beleza? Deu certo. Agora eu quero fazer o mesmo efeito, só que através do comando Apply Image. E lá tem umas opções que isso aqui não tem. Então vou voltar aqui para o modo normal. E agora sim, selecionei a camada 1. Vamos para a imagem. Aplicar imagem. O que eu quero? Eu quero que a camada plano de fundo seja aplicada na camada 1, ok? Por enquanto o canal RGB, o modo de mesclagem, como a gente tentou da outra vez lá, é sobrepor ou overlay. E a gente tem exatamente o mesmo efeito que eu acabei de fazer. Acontece que eu estou achando com muito contraste. Eu quero dar contraste mais nessas partes das nuvens aí. Então eu vou testar o canal RGB para ver se tem algum canal que fica melhor. Já quando a gente fez aqui sem o Apply Image, a gente não tem como testar esses canais. Então o RGB dá esse efeito, o vermelho dá esse efeito, o verde dá esse efeito e o azul dá esse efeito. Eu gostei bastante do que o vermelho está fazendo com as nuvens. Eu quero dar mais contraste para as nuvens. Ó, vermelho. E como isso aqui está muito exagerado, eu vou mascarar e vou tirar, não o canal vermelho, porque se eu aplicar o vermelho e tirar o vermelho vai dar o mesmo efeito, mas eu vou tirar ou o canal verde ou o canal azul. Eu acho que tirando o canal azul a gente consegue mais drama a essa imagem. Então eu vou aplicar a imagem, plano de fundo sendo aplicada na camada 1, apenas o canal vermelho da camada plano de fundo e tirando o canal azul. Aperte em OK e a gente tem esse resultado aqui, uma imagem muito mais dramática, com um céu mais dramático. Então essa é a primeira aplicação. Ok, eu vou apagar essa camada, vou fazer uma nova cópia, Ctrl J, e vamos para a segunda aplicação. Dupla exposição. Eu quero mesclar essa camada aqui com essa camada aqui de bokeh. O que é que eu vou fazer então? Eu vou copiar essa camada. A gente poderia até não copiar, mas fica mais complicado. Ele dá uma bugadazinha. Eu vou duplicar essa camada e vou colocar uma cópia dela na foto da nossa coruja. Agora sim, ó, eu tenho aqui uma camada por cima, tá bom? Eu vou colocar essa camada por baixo, tá? E vamos para a nossa camada 1. Imagem. Aplicar imagem. Eu quero que a camada plano de fundo copiar, que é o bokeh, né? Seja aplicada em cima da imagem camada 1. Olha que legal, olha que efeitos interessantes. Isso porque eu estou vendo só o canal vermelho, ok? Que estava como default. Se eu botar o RGB, ele trabalha também um pouco de cores, né? As cores da imagem original. Então eu vou dar uma passeada aqui. Eu gosto do vermelho porque ele exclui aquelas tonalidades. Gosto muito do verde também. Eu acho que eu vou utilizar o canal vermelho. Bacana. O modo de mesclagem, sobrepor, que é um modo do grupo de contraste. Deixa eu tentar aqui multiplicação também. Multiplicação escurece demais. Vou ficar com o sobrepor e vou ver se eu mascarar algum dos outros canais, o efeito fica melhor ou pior. Azul, gostei, ó. Vamos lá. Verde e vermelho. Gostei do efeito azul, ó. Se a gente não mascarar o canal azul, ele fica um pouco mais forte, um pouco mais contrastado. Mascarando o canal azul, ele fica com um bokeh interessante. Então, clico em OK. E aí a gente tem a segunda aplicação. Show de bola! Vamos agora para uma terceira aplicação. Vou apagar aqui essas duas camadas. Fazer mais uma cópia. A terceira aplicação é em cima de uma máscara. Isso é muito interessante. Vamos supor que eu queira escurecer as partes mais claras dessa imagem. Então vou criar uma camada de curvas aqui, que vem com uma máscara branca, tá? Vou pegar, fazer um ponto aqui e puxar para baixo. E agora eu estou com essa imagem toda mais escura. Mas eu não quero que as partes escuras fiquem mais escuras, apenas as partes mais claras. Então eu estou clicando na máscara, tá? E eu vou aplicar Apply Image em cima da máscara, tá bom? Então vamos lá, imagem, aplicar imagem. Que imagem eu quero aplicar em cima da máscara? Primeiro eu quero ir para as configurações de fábrica, apertando Alt, clicando em redefinir. Agora o que está acontecendo? Eu vou aplicar a camada plano de fundo na nossa máscara. Pode notar que essa camada aqui está impressa numa máscara. Está preto e branco porque a máscara só funciona com as cores preto e branco. O funcionamento de máscara é o seguinte: o que é claro, ele mostra, ele aplica o efeito. O que é escuro, ele omite, ele não aplica o efeito. Então o que é que está acontecendo? Como eu estou aplicando a camada plano de fundo na máscara, as partes claras dessa imagem, que são brancas, vão receber o efeito de curvas e as partes escuras não. Então clico em OK e olha só,
antes das curvas e depois das curvas. Apenas as partes claras deram uma escurecida. Eu vou dar uma olhada aqui na máscara, a gente pode ver que a máscara é uma cópia da camada, só que preto e branco. E se eu excluir o efeito da máscara apertando Shift, a imagem inteira fica escura. Quando eu deixo a máscara agir, apenas a parte mais clara da imagem fica escura. Então essa é uma forma muito interessante da gente deixar uma imagem que estourou mais escura. E agora eu posso fazer o inverso. Vou querer mais uma camada de curvas. Ok, dessa vez eu vou deixar mais clara essa imagem. Beleza. Vou até omitir o efeito dessas curvas aqui por enquanto, para deixar a imagem toda tá muito clara. Então vamos lá. Imagem. Aplicar imagem. E o que está acontecendo é que ele está imprimindo a camada plano de fundo aqui e ele está deixando mais clara as partes mais claras. Mas eu não quero isso, eu quero que as partes mais escuras fiquem mais claras. Então nesse caso vou inverter. E olha agora que bacana, tudo que era escuro ficou mais claro e o que é mais claro permanece como está. Clico aqui em OK e a gente tem esse efeito. Bacana, né? A gente tem mais uma coisa que a gente pode fazer com máscara. Vamos supor que eu quero um filtrozinho azul. Então vou aqui para filtro de fotos, tá? A cor, vamos fazer uma cor azul do céu mesmo. Bacana, a imagem inteira está querendo participar desse filtro. Ó. A imagem inteira está sofrendo aqui com o filtro azul. E eu quero basicamente que as partes mais claras, principalmente as nuvens, recebam esse filtro. Então eu vou aqui em imagem, aplicar imagem. Nesse caso, eu vou precisar transformar ao normal, ou seja, as partes mais claras da imagem estão impressas aqui e uma parte clara sempre recebe o efeito da máscara. E agora apertando em OK, eu tenho o filtro azul apenas nas partes mais claras. Se eu desabilitar a máscara, a imagem inteira fica mais azulada. Como agora existe uma máscara, onde as partes escuras que são pretas não recebem o efeito do filtro, agora as nuvens estão um pouquinho mais azuladas. Eu posso até dar uma exagerada aqui para vocês perceberem que, ó, basicamente o que é mais claro mesmo recebe esse filtro azul e não as partes mais escuras da imagem. Então, mais uma super função bacana do Apply Image. Essas são as funções básicas do aplicar imagens. A gente pode utilizar também para duas outras funções um pouquinho mais complexas. Eu já tenho vídeos mostrando como usar o Apply Image nessas funções, então está aparecendo agora na tela. Uma das utilizações, que é a de suavizar tom de pele através da separação de frequências, então tem um linkzinho aí acima à direita, está aparecendo. Em 6 minutos e 6 segundos é onde eu aplico essa técnica nesse vídeo, né, para utilizar o Apply Image, para separar as frequências, para dar um tratamento de pele muito mais interessante. Então esse é mais uma função avançada. E uma outra função avançada é quando você trabalha com múltiplas exposições. Você que não gosta do efeito HDR e acha muito exagerado, e você bater uma foto com mais exposição e com menos exposição, você pode utilizar o Apply Image para equilibrar essa imagem de uma forma mais natural do que o HDR. Então, mais um vídeo onde eu começo nesse vídeo com 8 minutos e 9 segundos, você clica que já está diretamente utilizando o Apply Image. Então são várias funções do Apply Image que você pode utilizar na sua vida enquanto fotógrafo. Beleza? Se você gostou desse vídeo, curte e compartilha, que você já sabe, toda semana tem vídeo novo no canal tratando foto. Meu Instagram está aí na tela. Muito obrigado por sua atenção e boas fotos.